Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre igreja saudável. Foi interessante o primeiro bloco, nós debatemos e, pelo menos a visão dos pastores aqui na nossa mesa de debates é que nós vivemos, talvez, um dos melhores tempos da igreja evangélica, em termos de liberdade, de cultuar a Deus, de se relacionar com Deus. Porém, há quem diga que nunca aconteceu, houve tanto escândalo e barulho e máculas na imagem da igreja evangélica, principalmente no Brasil, como nos últimos 10 anos. Não sei se porque, de fato, está acontecendo mais coisas erradas ou porque a mídia agora, temos mídia, então a gente fala aqui, o negócio ressoa em todo o Brasil. Como é que a gente lidar com situações assim? A gente fala, vivemos o melhor tempo da igreja, mas nunca se falou tão mal da igreja também. Porque também, ó, eu sou pentecostal, eu gosto quando o pastor sobe lá e fala, quando a igreja é perseguida, cresce, porque crente cresce, que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce, aleluia, glória a Deus. Ninguém está batendo mais na igreja. Ela já apanhou muito. Vamos dizer, hoje a gente é que está batendo em muita gente. A gente que tem que está sendo palmatória, às vezes, na mão existe dos a outros. conveniência. Isso. Isso. Mas, André, aqui, vamos pensar nesse assunto. Isso é bom ou é ruim? Não somos Eu quero rapidinho, só pensar no assunto escândalo. Só nesse assunto escândalo. O que é escândalo? Véi, a igreja mais avivada da Bíblia é a igreja de Corinto. Ponto. É a igreja que a gente pega para a ideia dos dons espirituais, amor, aquele papo todo, Paulo pregando sobre ressurreição, aquele, né? Véi, o que rolava naquela igreja era a parada de doido. O cara pegava a mulher do pai. Entendeu? Então, tipo assim, essa igreja avivada tinha escândalo. E ela não deixou de ser igreja, sabe por quê? Porque o cristianismo não perde a sua essência, mesmo quando alguém que se diz cristão perde a essência do cristianismo. O cristianismo é intacto. O amor de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, ela é intacta. Os escândalos acontecem assim como nunca antes na história do Brasil se viu tanto escândalo político, entendeu? No mundo futebolístico. Então, assim, sempre existiu. Eu não gosto de levantar essa bandeira, e você disse bem aqui agora há pouco, usando a fala do pastor, de dizer se alguém fala assim, a igreja está doente. É o cara que está doente, velho. É ele que está doente e quer atacar em alguém. De que igreja está falando? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Ó, vou te dar um exemplo da minha igreja. Eu sou membro de uma igreja que, cara, é um estilo meio ortodoxo. No culto que eu faço parte. Eu prego em muitos lugares, mas a igreja onde eu congrego, canta hino da harpa. Meu pastor, ele curte uns hinos antigos para cantar. É um modelo, entre aspas, antigo. Meu irmão, mas aquele modelo antigo, todo domingo tem vidas salvas. Toda semana tem famílias transformadas. Todo mês você vê gente querendo se batizar. Aquele modelo que, de repente, eu, que estou ali, acho que está fora do padrão, entendeu? Eu vejo Deus operando. Eu ministro em igrejas, eu ministro em trabalhos, que eu meto um dízimo, um tênis, certo? E a molecada, outro dia eu botei isso na internet, os caras meteram um rock and roll, o pessoal cantou uma metalheira, passa motosserra no capeta, passa motosserra. Meu irmão, quando o moleque acabou de cantar, eu preguei. O pingo d'água. O pingo d'água, isso aí. Acabei de pregar, eu preguei com os caras tocando tá motosserra. Uau, 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 uau. Meu irmão, quando eu acabei de ministrar, que eu fiz o apelo, teve 10, 15 pessoas que se renderam a Cristo. Então, tipo assim, não existe um modelo, não existe uma coisa assim, a igreja certa é essa, a igreja certa é aquela. São pessoas que estão doentes e querem atacar a igreja dizendo que ela está doente. A igreja de Cristo, ela é intacta. Ela não vai ser corrompida mesmo com as corrupções. Ela não será sinônimo de escândalo mesmo acontecendo escândalos. O cristianismo não perde a sua essência. Ele continua cristianismo. Então, eu não posso permitir que alguém diga assim, a igreja... Aí a gente fala muito da igreja brasileira, como se a igreja americana fosse perfeita. A igreja brasileira... Fala assim, você vê essa frase? Não se fala igreja, fala a igreja brasileira... precisa de uma nova reforma, porque a igreja, meu irmão, a igreja sempre teve problema. Jesus tinha só 12, velho, e lá tinha problema. Ali tinha problema de ego, ali tinha problema de autoestima, ali tinha roubo, e ali teve traição e negação. Olha quanta coisa tinha na igreja de Jesus com 12 membros. Imagina você com uma igreja com 2 mil. Com 3 mil membros. Che Guevara, como falamos aqui na língua, Che Guevara, André. Tá, irmão? Você levou falar, Paulo, deixa eu ir para a ligação do Daniel da Taquara aqui no Rio, tá na linha, tudo bem, Daniel? Daniel, tudo bem, queridão? Tudo bem, meu querido. Você quer fazer uma pergunta, Daniel? Eu quero agradecer ao pastor Tom Bravo pelas colocações dele, de que exatamente isso que anda acontecendo realmente. Tá bom? Tom Bravo, Daniel Lemos está falando. Tá bom, queridão.
Obrigado aí pela sua participação. Dê um like no telefone. Não tem no Facebook o pessoal dar like? Ele ligou para dar um like. Aquela mãozinha assim, dá um like. Ah, o nome disso é like? Velho, eu sempre quis saber o nome desse negócio, não sabia, rapaz. Lia like, né? Pastor Paulo, e aí? André, a questão toda, a Bíblia diz, é necessário que venha o escândalo. Então o escândalo tem que vir. Se o escândalo não aparecer... Óbvio que o pastor falou, tem que vir. É necessário. Se não aparecer o escândalo, é porque a Bíblia... Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Alguém está encobrindo esse negócio aí. A Bíblia diz que viria o escândalo. Se o escândalo não está aparecendo, é porque está sendo encoberto, está sendo jogado para debaixo do tapete. Mas também diz, ai daquele por quem o escândalo vem. Agora, nós temos que observar o seguinte... qualquer coisa hoje é motivo de ganhar manchete. Se, por exemplo, de repente, um pastor de uma congregação localizada lá no interior do Piauí trai a esposa dele, amanhã já vira manchete em vários... tá no YouTube, tá nos principais sites, nos blogs, todo mundo comentando no Facebook, e de repente foi uma coisa local. Pecado, errado, foi uma coisa local, mas que se reverberou. Alguém aproveitou aquela situação ali e o negócio reverberou e se transformou talvez num escândalo nacional. E é uma coisa localizada. Então, as pessoas falam, mas a igreja está corrompida, a igreja está... isso aí. A igreja está podre, a igreja está suja, olha aí a igreja, o pecado, isso aqui. Não, foi um fato isolado que por questões hoje de nós temos acesso à internet, à televisão, às redes sociais, o negócio ganhou uma abrangência nacional e talvez passe essa impressão, como disse o nosso pastor, que a igreja está apodrecida, está errada. Não. A igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja é vencedora, a igreja é lavada, é a noiva do Cordeiro e ela vai morar no céu pura, santificada. Agora, aqueles que promovem escândalos, estão envolvidos em escândalo, que estão toda hora com seus nomes lá no topo, esse daí está envolvido no escândalo, esse aí cita escândalo, a cara dele já é escândalo, toda vez que abre a boca é escândalo. Esses vão se ver com Deus, porque ai daquele por quem o escândalo vem. Agora, seu nome é escândalo. O nome dele é escândalo, é sinônimo de escândalo. Então, existem igrejas doentes. Não, a igreja do Senhor ela é santa, ela é pura. Se existe alguém doente, é a pessoa. Porque a obra de Deus ela é composta por homens. E homens são falhos. Então, se eu estou apodrecido dentro da igreja, os demais irmãos que estão comigo ali, cada um tem a sua comunhão com Deus. Agora, se eu estou apodrecido e talvez até o departamento que eu faça parte está ali sendo afetado por causa da minha podridão, o que acontece? Eu vou me ver com Deus e não aqueles irmãos que estão ali procurando viver em temor e comunhão com Deus. Então, essa coisa do escândalo, às vezes dá uma dimensão monstruosa, sendo que, na verdade, uma questão pontual que vai se resolver ali e certamente as vidas que foram afetadas por causa daquele escândalo, aquela pessoa que deu causa àquele escândalo vai se ver diante de Deus. Não a igreja que está apodrecida. E quando a gente estava debatendo, só fiz um teste, eu fui no Google e coloquei escândalo para ver o que aparecia de primeiro. Aí apareceu aqui, não apareceu nada de igreja, mas apareceu coisa da Olimpíada, da Copa do Mundo, da Petrobras, enfim. É bom ver isso. Eu pensei, escândalo da igreja, e foi muito bem citado. São coisas pontuais que às vezes o pessoal quer reverberar, fazer um barulho grande, e não existe muito esse barulho todo não. Para quem conhece igreja evangélica, o número de evangélicos que tem hoje, o irmãozinho mesmo que vai para a igreja, que é a igreja, ele não se envenena com isso e não está envolvido em nada disso não. André, pensando em cima da questão do escândalo, se eu pudesse responder o que é escândalo, escândalo para mim é a exposição do pecado oculto. Deus ama tanto a igreja, ele ama tanto a igreja, que ele expõe realidades ocultas que nós não conseguimos sondar no coração do homem. Então isso é uma realidade que às vezes a gente pensa, por que está sendo exposto? Porque precisa de cura, porque precisa de restauração. Aquele organismo, aquele ministério, aquela estrutura onde tem alguém sendo afetado, ele precisa ser sarado. E ele só pode ser sarado se houver uma identificação de que há uma ferida ali, há uma doença ali. E se não houver a exposição dessa doença, como que o médico dos médicos trata? Então o escândalo, ele é necessário... Já vai morrer, às vezes que nem câncer. Tem pessoas que não sabem quando já morre sem saber. Quando o negócio já está em estado terminal. Se é feito talvez um exame antes, já vê que tem aquela doença. Você tem um tratamento, né, que às vezes consegue ampliar o tempo de vida da pessoa. O que o pastor Paulo falou é necessário que venha exatamente porque é necessário que haja exposição. Porque uma coisa problemática é a igreja do século XXI conviver com a realidade do pecado sem expor o pecado. Aí sim, aí nós temos uma igreja doente. Aí nós temos uma igreja ferida. Conviver com a realidade
dos problemas sociais sem expor os problemas sociais dentro da estrutura e sem sarar as pessoas. Nós fomos chamados para sarar. Só Agora, podemos sarar quem está doente. Deixa eu levantar alguma coisa em cima disso. E aí vocês vão ter que concordar comigo, que aí a gente fala de duas coisas separadas. Fala da Vai ter que organização e do organismo. Não, vamos, Então, porque, medo não, agora do eu sou o André, vai apresentador, eu mando vai cortar. ter que- Eu mando cortar o Nós tivemos um aqui. debate sobre isso aqui, já viu? Misericórdia. A gente está falando sobre organização e organismo. Vocês não concordam que hoje, na organização, existe que eu acho errado, talvez, isso um pouco para a igreja, o espírito corporativista, que esse espírito corporativista, ele é justamente esse que, pastor errou, mas calma, muda ele de Isso, lugar, vamos- não faz isso, encobre isso aqui. A gente está vendo aí, e aí não vou citar nem a igreja evangélica, mas vou citar a igreja católica. Entrou esse novo papo, meu irmão, o cara explodiu com o espírito corporativista que existia lá. Falou, olha, tá aqui os 80 e poucos, não sei o que, de pedofilia, que era encoberto, sim, era mandado. E a gente conhece casos no Brasil, não vamos esconder também, não. O cara pecou aqui, eu tenho não sei o quê. Não, manda para outro estado. Existe um espírito corporativista na organização hoje, que eu acho que é uma das coisas mais maléficas que existem hoje para a igreja certeza. organismo, que afeta ela. Porque o cara errou aqui, ao invés de trazer a notícia ou o escândalo, se é que essa palavra te assusta, mas tem que se identificar, vamos consertar. Não, ele é pastor, ele é amigo nosso, não sei o quê, bota ele para outro lugar e vai consertar. Daqui a pouco explode de novo ali. Quando vê, o cara já fez 1000 coisas, aí se torna um escândalo maior ainda se fosse inicialmente tratado. Vamos para o rápido intervalo para falar um pouco sobre... É bom, é ruim? O espírito corporativista dentro da organização da igreja evangélica do Brasil. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.